Senhoras e senhores, vamos falar agora da aprovação na Austrália do banimento, tá? Da proibição de uso de redes sociais por menores de 16 anos. E tem várias perguntas que eu tinha quando eu fui estudar esse tema aqui, tipo, como que eles vão fazer para obrigar os outros? São os pais que vão ter que fazer isso? Como que vai funcionar? São as empresas? Matéria da Reuters, a Austrália aprova proibição de redes sociais para crianças menores de 16 anos. A Austrália aprovou nesta quinta-feira uma proibição do uso de redes sociais para crianças menores de 16 anos após um debate acalorado que tomou conta do país, estabelecendo um precedente para jurisdições em todo o mundo com uma das regulamentações mais rigorosas direcionadas às grandes empresas de tecnologia. Na matéria da BBC, quais são as plataformas de redes sociais que estão abrangidas pela proibição australiana? Atualmente, 10 plataformas estão incluídas: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube e Reddit, e as plataformas de streaming Kick e Twitch. YouTube escapou! Não, o YouTube tá aqui, ó. Ah, é verdade. Guarda o Reddit aqui porque a gente vai voltar nele, tá? O governo avalia os locais potenciais com base em 3 critérios principais, os sites, tá? Se o único objetivo significativo da plataforma é permitir a interação social online entre 2 ou mais usuários, se permite que os usuários interajam com alguns ou com todos os outros usuários e se permite que os usuários publiquem material. O YouTube Kids, o Google Classroom e o WhatsApp não estão incluídos, pois não atendem aos critérios estabelecidos. Tá, então Kids eles podem assistir. E menores de 16 anos também continuarão tendo acesso à maior parte do conteúdo em plataformas online que não exigem cadastro. Ou seja, se você não precisar logar, tá de boa. O YouTube é assim, né? O YouTube a galera vai poder continuar assistindo, só não vai poder postar vídeo e postar comentário. Os críticos pediram ao governo que estendam a proibição para abranger sites de jogos online como Roblox e Discord. O Discord não é um site de jogos, mas você entendeu. Que atualmente não são incluídos. Caramba. É isso que tá acontecendo. Se você for um desses sites nos quais o menor de 16 pode postar conteúdo e interagir com pessoas, você faz parte desse banimento. Mas a questão é, quem vai fazer o enforcement? Quem vai forçar a fiscalização? E aí que tá. Porque não vão ser os pais. Essa matéria da BBC é bem completa. Crianças e pais não serão punidos por infringirem a proibição. Em vez disso, as empresas de redes sociais podem enfrentar multas de até 49 milhões de dólares australianos, que são 32 milhões americanos, 25 libras, por violações graves ou repetidas. O governo afirma que as empresas devem tomar medidas razoáveis para manter as crianças fora de sua plataforma e devem usar múltiplas tecnologias de verificação de idade. Eita. Isso pode incluir documento de identidades emitido pelo governo, reconhecimento facial de voz ou a chamada inferência de idade, que analisa o comportamento e as interações online para estimar a idade da pessoa. Não adianta mentir. As plataformas não podem confiar na autodeclaração dos usuários ou no aval dos pais em relação aos filhos. Eita. Não é, se seu pai deixar, você não pode. Mesmo que seu pai deixe, você não pode. Você não pode. Você australianinho que nos segue. Exatamente. E as redes já vão começar a implementar. Aparentemente vai ter um período de 1 ano de implementação em 2026, para depois o negócio, eles terem uma ideia clara de como é que vai ser feito isso e ser, tipo, obrigatório a partir daí, né? Na Austrália. Na Austrália. Se eu entendi direito essa aplicação aqui. E isso é interessante porque está causando uma comoção no resto do mundo. Vários países que tinham partidos, grupos que tinham uma posição favorável a esse tipo de restrição, eles estão tomando força. Eu vim aqui, por exemplo, aparentemente, a Dinamarca já está seguindo o exemplo, tá? E na Dinamarca parece que já tem uma coalizão para tentar aprovar isso. Parece que parte também do establishment político da França está pensando em fazer algo desse tipo. Eles estão trabalhando mais com coisas tipo de 15 anos, se eu não me engano. Não é todo mundo que está trabalhando com a idade de 16. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Parece que vai ser uma mudança. Por quê? A gente sabe, tá? Existem pesquisas científicas que mostram os efeitos deletérios. Falei certo isso? Uhum. Obrigado. Das redes sociais para jovens e adolescentes. Isso está claro. Principalmente quando você está num período que seu cérebro está em formação, uma formação ainda muito jovem do seu cérebro, e isso pode causar certos problemas graves, problemas psicológicos. Eles citam aqui todos os números que eu vi aqui. Aparentemente, tem um número alto de pessoas que vai ter problema de depressão, um número alto de pessoas que vai ter crise de autoimagem, não, coisa relacionada ao suicídio, tem um monte de coisa muito ruim para jovem e adolescente. Parece que essa decisão é bem embasada
no conhecimento que a gente tem hoje sobre os efeitos nocivos Das redes da sociais. exposição a redes sociais para as pessoas nessa faixa de idade, tá? Até os 16 anos. Não, é ruim pra todos nós, mas pra essa faixa é ainda mais definitivo, severo, mas, né, grave. O problema é aquela questão toda. As pessoas que se opõem a isso colocam, obviamente, as questões relacionadas à liberdade de expressão. A gente vai ver aqui que o Reddit, ele tá processando a Austrália agora. A Reddit processa a Austrália por proibição de redes sociais para jovens. O Fórum Online afirma que a lei do país infringe liberdade de expressão política. O Reddit, se você não conhece, é tipo um fórumzão da internet, tá, gente? A gente não tem o equivalente do Brasil agora. Acho que os brasileiros estão usando o Reddit também, mas não é tão grande quanto é aqui fora. Ele falou que esse tipo de proibição infringe a lei de liberdade de expressão e política. Eu não entendi o argumento. O argumento que a galera tá levantando é que isso limita a capacidade desses jovens se expressarem politicamente. Uma das coisas que a gente tem, por exemplo, é o movimento estudantil. Sim. Existe em todo lugar do mundo. E o movimento estudantil, boa parte dessas pessoas, tá, são menores de idade, porque normalmente, tirando aí a galera que tá na universidade e tal, é uma fase em que você é estudante, né? Sua ocupação é estudar. Um dos argumentos que a galera coloca, por exemplo, é que isso pode limitar a capacidade de mobilização desse grupo, de expressão política e coisa do tipo. O que é um argumento válido. Tá, tudo bem. Porém, você tem que pesar isso em relação... É sempre uma questão, é sempre uma escolha difícil, né? O que vale mais? Você dá essas ferramentas de liberdade de expressão para essas pessoas mais jovens, né? Participarem politicamente, se engajarem, se organizarem, ou você limitar os efeitos nocivos que esse tipo de plataforma tem, né, no desenvolvimento psicológico, na saúde emocional, psíquica e até física desses adolescentes. Basta ver a dimensão, né? Se a gente for olhar assim, tem que ter uma pesquisa para ser mais exato, mas olhando assim de uma forma mais prática para o negócio, quantos estão ali para se manifestar politicamente, quantos estão ali para praticar bullying um com o outro. E a gente tem que pensar que até no ponto de vista de participação política, né? Alguém falou nos comentários ali muito certo, que as pessoas menores de 16, elas não são plenamente capazes politicamente. Né? A gente já tem restrições, elas não votam. Elas nem votam, Isso só seria mais uma restrição, não é a primeira restrição. E, obviamente, eu acho que, apesar de eu ver esse contraponto, tá, de expressão política e coisas do tipo, eu acho que o efeito nocivo das redes sociais é muito grande com criança, tá? E eu acho isso bom, até falando aqui do YouTube, que é, obviamente, a rede social da qual a gente depende para viver. E boa parte, assim, não agora tanto. Agora a nossa audiência é bem mais velha, mas quando a gente começou, essa audiência que tinha essa idade, basicamente. Mesmo assim, você pegar a galera adolescente, tem muita gente que assiste, mesmo não sendo agora, tipo, a gente tem uma audiência mais velha madura, agora, né? mais madura. Mas mesmo assim, é uma porcentagem que não é desconsiderável, tá? Eu acho que deve ter essa restrição. E eu tenho medo mesmo. Eu não entendo o engajamento de pessoas menores de idade numa rede social, num site, em que elas podem interagir com outras pessoas. É muita exposição e vulnerabilidade. É muita exposição. Eu fico assustado. Tem uns comentários de vez em quando. Leon e Nilson, eu tenho 12 anos e gosto muito de vocês. Você acabou de indicar para alguém ali, que tem uma criança, né? Isso é muito sério. É um dos problemas que você tem no Roblox, por exemplo, que é um jogo, uma plataforma de jogos online, que é quase a totalidade do público se bobear é criança, tá? É uma porcentagem muito grande. E você tem adultos interagindo com criança ali num ambiente que é mais ou menos livre. É complicado isso, né? É complicado isso demais. Você começa a pensar, gente. E eu acho que esse negócio deles aqui tá certo, porque eles estão tirando o controle dos pais, tá? Não, se seus pais te autorizarem a usar, você não pode usar na Austrália. O Estado meio que assumiu pra si, né? É a gente que não quer, tipo. E o Estado tem essas responsabilidades, tá? Obviamente, aquilo que eu digo, sua criança seu filho não é sua propriedade privada. Você não pode fazer com ele o que quiser. Se você não seguir determinados ordenamentos, tá? Leis, no trato com ele, certos princípios, o Estado vai tirar ele de você. Então, eu acho que tem certas coisas que, como sociedade, a gente tem que passar de forma geral para todo mundo e não esperar simplesmente que os pais façam as coisas, mesmo porque a coisa é muito complicada. A gente não delega para os pais, por exemplo, não vou falar aqui na América do Norte que a coisa funciona, tá? No Brasil eu não sei como é que tá. Por exemplo, a gente não delega para os pais monitorarem se as crianças estão consumindo bebida alcoólica, né? Mas aqui, pelo menos,
É o cara da venda que não tem que pode controlar. vender. Tá? Se seu filho for pego bebendo, a polícia não vai atrás de você. A não ser que você tenha dado. A polícia vai atrás do cara que vendeu. Tá? Vai atrás do estabelecimento. Por que não verificou documento e coisa do tipo? Tem certas coisas que você não pode colocar debaixo do controle dos pais, porque simplesmente é muito complicado para os pais monitorarem isso o tempo inteiro. É muito complicado para eles Se você tem cuidarem. uma oferta livre, né? Se você tem ali a tentação, oferta toda hora... E, assim, para alguns pais é necessário você colocar o celular na mão do filho. Tem gente que precisa saber onde o filho está o tempo inteiro, o filho precisa contactar o pai a qualquer momento. Por exemplo, se você tivesse uma criança que tem uma alergia forte, tá? Qualquer coisa. Se eu tivesse um filho assim, ele só ia andar com o celular na mão. Na empresa em que eu trabalhei aqui no Canadá, teve uma vez, teve que parar tudo no escritório, né? Porque um cara lá entrou em contato com a comida de outra pessoa que tinha amendoim. E ele tinha alergia. Ele tinha alergia dessa fortíssima, tipo, choque anafilático. Teve que parar tudo. Obviamente, se você tiver uma criança que tá numa condição dessa, asmático e coisa do tipo, põe o celular na mão e deixa o meu contato na tela. Deixa o meu contato para ser ligado sem precisar desbloquear. Para eu saber na hora o que tá acontecendo. Isso acontece. Mas aí como é que você controla o acesso às redes sociais nesses casos? O único jeito de controlar é se tiver uma proibição, não por parte da ação dos pais, do monitoramento dos pais. Do privado, né? É, do privado, mas se tiver um controle social público. Né? Se tiver leis para isso. E eu, particularmente, sou partidário disso aqui, porque acho que, de fato, a restrição para adultos eu não concordaria, porque você é responsável, aí é você. Mas para criança, eu acho razoável. O que você acha? Eu acho que é o caminho, porque, na verdade, se fosse uma plataforma em que você não houvesse o abuso, mas é uma plataforma que mais de uma vez se provou que lucra com o abuso. Lucra com a vulnerabilidade e com a exploração dessa vulnerabilidade. A gente já fez alguns cortes aqui mostrando como a Meta, por exemplo, sabe dos efeitos que causa, sabe que é usada para o mal, para atacar essa categoria de pessoas e dobra a aposta, insiste nisso, investe nisso porque lucra muito com isso. Então, a sociedade precisa de defesa. Ela não pode ficar à mercê do interesse financeiro das big techs, não tem jeito. E eu acho que esse é um movimento que tende a avançar no mundo. Eu acho que a União Europeia vem logo atrás da Austrália e vai tomar atitudes parecidas. E é por isso que está tendo tanto ataque, por exemplo, de Elon Musk contra a comunidade europeia e tudo mais. É lógico que vai ter esse confronto e essas contra-reações, né, dos bilionários donos de big tech. Mas a gente tem que encarar esse problema. E é um remédio amargo. Claro que é. Sim. Ninguém tá dizendo que não, mas você vai ficar à mercê? O outro lado também é terrível. A gente falou nesse vídeo aqui, ó. O Zuck aprontou dessa vez. Esse daqui da Meta, a gente mostrou que os documentos que vazaram da Meta mostrando que eles tinham uma política de 17 strikes pra gente que tava tentando fazer, era tráfico humano, uma coisa assim, aliciamento de menores, uma coisa assim. Bizarro. A pessoa, ela recebia notificação em 16 vezes. Só na 17ª que ela era banida. A gente tinha a coisa também que eles não baniram vários anúncios que eram anúncios de golpe dentro do Facebook. E eles sabiam. Eles sabiam. O que eles faziam? Eles cobravam mais pra veicular os anúncios. Cobrava mais caro. Era uma coisa assim, o nível que tem de abuso nessas plataformas, isso a gente tá falando só das coisas assim que são patentemente ilegais e aparentemente não há um remédio pra isso. Mas tem as outras também. O simples fato de você estar interagindo com pessoas ali, como o algoritmo ele te recomenda determinados conteúdos que fazem com que você tenha uma imagem errada do seu corpo, uma imagem errada da sua vida, gera depressão. Que te envolvam enfim. em engajamento, assim, hostil dentro da internet, que acelera seu medo, sua raiva. Teve dentro desse vídeo, se você ver, uma das coisas que vazaram é que eles mandavam de propósito notificação para alunos em regiões de escola durante o horário de escola para garantir o engajamento deles o tempo inteiro, para eles lembrarem do site o tempo inteiro. Aí vazou até uma fala, né? Acho que estava até parte de não vazou, fez parte de um processo, se eu não me engano. De um engenheiro executivo dentro da Meta falando assim, a gente faz isso que é para encorajar aquela olhadinha no celular rápido debaixo da carteira. Porque a pessoa tem que ficar sendo lembrada de voltar pro site o tempo inteiro. É bizarro isso, É bizarro. Tá? E assim... Isso tem que ser limitado.
Não tem jeito. Eu acho que tá passando da hora, na verdade. Eu acho que é uma atitude... Eu sei que a galera mais nova vai ficar totalmente revoltada. E pode haver, inclusive, investimento das big techs que vão ser prejudicadas, é lógico, nessa revolta, né? Tipo assim, a gente sabe disso. Que os vídeos reclamando disso e, sei lá, condenando o governo australiano tendem a serem vídeos mais vistos. Tendem a... Escreve o que eu estou dizendo. Por quê? É o interesse econômico nesse público. Porém, me parece que tá havendo um despertar para isso. E é preciso, é urgente isso. A galera que passar dos 16, eu vi um comentário aqui no nosso chat. Ela falou, olha, eu com 15 ficaria muito bravo com a situação, mas aos 21 eu percebo a utilidade dela. Então é isso. É lógico que quem for banido vai ficar muito bravo. Mas à medida que você amadurecer, você vai ver que é livramento. As Big Techs vão lutar, tá? Eu vi essa opinião aqui sobre a aplicação disso nos Estados Unidos. Vão lutar de formas legais e ilegais. Morais e imorais. Ainda assim, uma política federal nos Estados Unidos parece improvável, dada a incapacidade do Congresso de chegar a um acordo e aprovar legislações relacionadas às redes sociais e à segurança dos jovens. Qualquer política desse tipo também provavelmente enfrentaria contestação com base na primeira emenda. As grandes empresas de tecnologia lutariam contra uma proibição nacional com toda a sua força de lobby, e o governo Trump parece interessado apenas em afrouxar as rédeas das plataformas tecnológicas. Lembrando aqui que o Trump já tentou aprovar uma lei, agora ele passou como decreto uma restrição para os estados americanos poderem regular inteligência artificial. É uma coisa muito bizarra que provavelmente, se for contestado na Suprema Corte, vai cair, mas ele fez isso de qualquer forma. Ganha tempo, né? Basicamente, porque as Big Techs não querem que os estados americanos tenham capacidade de regular dentro dos seus próprios estados o uso de inteligência artificial. Então, galera, eu acho que é basicamente isso. O que vocês acham? Acho que a gente tem que ter uma discussão sobre o assunto. No Brasil, a gente já tem restrição ao uso de smartphone. E eu acho, de fato, que o Brasil, qualquer país, Brasil, Canadá, os Estados Unidos, a União Europeia, não é um país, mas enfim, sim, tem. Comunidade, né? A comunidade, eles se beneficiariam de uma lei desse tipo, tá? Eu não iria até 16, eu iria até 18. É sério, gente, rede social. É porque a gente estudou, a gente tem vários softwares falando disso, que eu tenho que sentar aqui e preparar os tópicos, eu tenho que ler um monte de notícia, relatório e coisa do tipo. A coisa principalmente da Meta, velho. Principalmente da Meta. Dá uma olhada nos vídeos que a gente fez da Meta, que tem todo um histórico de descoberta das coisas que eles sabem e sobre as quais eles não movem nada, muito pelo contrário, eles lucram com isso. Se você quiser dar uma olhada só nesse aqui, que foi o último 10 dias da gravação desse vídeo, vá lá, porque é bizarro. Não tem como uma empresa... Esse cara devia estar na coleira, velho. Que absurdo as coisas, tá? Absurdo. De fato, gente, o povo tem que se levantar e a gente tem que parar de ser controlado por Big Tech. Essa que é a verdade. Apesar delas proverem funções para a sociedade, tá? Se eles não forem controlados, se não forem mantidos na coleira, de fato. A capacidade de danos que eles têm é muito grande. É a coisa que eu falei da Meta, tá? Prover função para a sociedade, prover, tá? Vários negócios no Brasil, no mundo, funcionam por conta do WhatsApp. O WhatsApp é central para muita gente hoje. Assim, bilhões são feitos, né? São movimentados em termos de economia do WhatsApp, e é deles. Não criaram, eles compraram, mas enfim, é deles. Mas a gente tem todo o problema do Instagram, os problemas do Facebook, dos golpes e coisas do tipo. Do Instagram, o impacto que isso tem na cabeça dos adolescentes. Tem coisas que tem que ser reguladas, gente. Essa é uma coisa que eu acho que tanta galera que é conservadora quanto a galera que é progressista concorda. É básico que você quer proteger as crianças, você quer limitar a Big Tech.